Irmãos e minhas irmãs, e eu estou muito feliz de poder estar com vocês. Recebi tantas mensagens de carinho, de amor, irmãos e irmãs de todo o Brasil e fora dele, que nos acompanham e mandaram mensagem dizendo que estavam orando por nós. Deus abençoe a todos vocês que estão mandando mensagens aqui. Hoje nós temos uma palavra poderosa do Espírito de Deus para compartilhar com vocês. Vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre orações criativas, orações no Espírito, orações direcionadas, orações de guerra, orações poderosas. Vamos falar sobre o jeito de orar no Espírito. Como é que o Espírito nos ajuda a interceder? Não existem orações mágicas, existem orações poderosas, direcionadas pelo Espírito Santo. Então hoje nós queremos falar de oração como arma de guerra. Vamos falar sobre orar no Espírito, o poder da oração, a oração como arma de guerra. E eu quero orar agora com vocês, entregando essas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo dirija e venha fazer do jeito que lhe agrada. Amém? Pai bendito, Pai amado, em nome de Jesus, eu oro agora juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs. Todos esses, Senhor, que já estão, irmãos do Brasil, irmãos de outros países que nos acompanham. Tu és Deus de perto e Deus de longe. Eu quero te pedir agora em nome de Jesus, Pai, que cada casa, cada local de trabalho, cada carro, enfim, aonde estiver o teu filho e a tua filha nos acompanhando agora, que ele seja tocado, que ela seja tocado pela tua presença gloriosa. Senhor, venha estar conosco e venha tomar a direção de tudo, Senhor. Senhor, eu preparo o assunto, eu leio, eu estudo, mas, Senhor, o agir é do teu Espírito Santo e eu estou te dando total liberdade, meu querido Jesus. Aqui o Senhor faz como o Senhor deseja. Eu sou apenas tua filha, tua serva, Senhor. Estou aqui como um instrumento para ser usado nas tuas mãos, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Pai, cerca minha vida, minha casa, minha família, meu esposo, minha filha, meu filho do coração. Cerca com a tua presença enquanto estou aqui falando da tua palavra. Que não haja, Senhor, nenhum ataque maligno, Senhor. Que a minha casa, tudo aquilo que é meu, aquilo que leva o meu nome, representa o que é precioso para mim, seja guardado, minha família, escondida no esconderijo do Altíssimo. Cerca este lugar com a tua glória e a tua presença. Guarda a minha vida, Senhor. Guarda a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que irão ouvir a tua palavra. Que aonde eles estiverem agora, eles sejam tocados pela tua mão poderosa. Que toda resistência ao poder da tua palavra seja quebrada em nome de Jesus. Abre o entendimento dos teus filhos para compreender a tua palavra, Senhor. Que haja um entendimento claro das verdades que o Senhor colocou no meu coração para comunicar aos teus servos. Pai querido, cerca a vida deles, a casa deles, tudo aquilo que leva o nome deles, o sangue deles, tudo que é precioso para eles, cerca com a tua mão poderosa. Que não haja retaliação do adversário, Senhor. Esconde a vida dos teus filhos e das tuas filhas debaixo do teu sangue, que eles sejam alcançados por esta palavra poderosa, Senhor. Que haja entendimento, Senhor, que haja rendição ao poder da tua palavra nessa manhã. Alcança cada vida, cada coração. Traz resposta à vida dos meus irmãos e das minhas irmãs através da tua palavra. Fica conosco, meu querido Jesus. Este é o meu pedido, meu agradecimento. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Para tudo que vamos fazer, que sempre possamos convidar o Senhor Jesus em primeiro lugar. Eu quero te convidar nesta manhã para uma leitura bíblica. Enquanto nós vamos falando aqui, você vai sendo tocado pelo Senhor. Nós vamos falar do poder da oração como arma de guerra. Essa palavra de entendimento, de revelação sobre o como orar no Espírito, oração como arma de guerra, como ter a súplica do Espírito a nosso favor, tá bom? Amém? Vamos fazer uma leitura bíblica nesta manhã, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios,
Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios é o maior manual de guerra espiritual que tem na palavra do Senhor, tá? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6 e o verso 18, que diz assim: 6 e 18 de Efésios. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Parte A do verso 18 do capítulo 6 de Efésios. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A importância de orarmos no Espírito, ou direcionados pelo Espírito de Deus. Depois tem um texto também que eu quero ler com vocês, que está na carta de Judas, capítulo 1 e o verso 20, que diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. E mais um texto bíblico que é Romanos, capítulo 7 e o verso 26. Romanos, capítulo 7 e o verso 26, que diz assim: semelhantemente o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos, com gemidos inexprimíveis, algumas traduções. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, por isso ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Oh, aleluia! Queridos irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse tema nessa manhã, esse tema tão relevante e tão importante. A oração no Espírito, a oração direcionada pelo Espírito, a oração como arma de guerra, a oração com entendimento, a oração direcionada, dirigida pelo Espírito Santo. Queridos e queridas irmãs, uma coisa que eu venho notando nesses últimos tempos e até com as nossas quartas da verdade, eu recebo centenas e centenas de mensagens no Telegram, no Instagram, enfim, em todos os meios de comunicação que nós temos, lá no YouTube, no nosso canal. Eu recebo muitas e muitas mensagens. Irmãos e irmãs suplicando oração. E eu pego normalmente o nome deles, eu tenho um grupo de propósito de oração na madrugada, nós colocamos ali para interceder para os irmãos. Não tem problema nenhum eu pedir ajuda em oração. Não tem problema nenhum eu pedir ajuda em oração. Isso é maravilhoso, tem guerras que a gente não vence sozinho e a gente precisa de oração. Mas eu percebo, irmãos e irmãs, dando aula, conversando com o povo, tendo esse contato, o quanto o povo de Deus ainda precisa ser esclarecido sobre oração. O quanto o povo ainda perece por falta de entendimento, de conhecimento bíblico. Principalmente em relação à oração. Amados, não existem orações mágicas. E isso eu queria que você entendesse. Você pedir oração sobre uma dificuldade, um problema, sobre um pecado que você comete, está cometendo, e você quer ajuda para ser liberto, mas você não tomar o caminho certo, o caminho do verdadeiro arrependimento, o caminho da confissão e do abandono do pecado, não vai haver libertação, você entende? Existem muitas pessoas que oram uma vida inteira, mas não se posicionam, não tomam conhecimento do que a palavra está dizendo. E aí eles continuam na prática do pecado. Amados, oração não é passe de mágica. Você está na prática do pecado, por exemplo, você não quer abandonar o pecado. Tem gente que eu brinco às vezes nas minhas aulas dizendo que eles têm pecados de estimação. Eles não estão querendo largar aquele pecado, eles não estão dispostos a renunciar, a ir às consequências que precisar para ser liberto do pecado. E aí eles ficam pedindo para as pessoas orar. Queridos,
A minha oração, quando uma pessoa está na prática do pecado, quando a pessoa ainda não está liberta, é para que o Espírito Santo a convença do pecado e do juízo. A minha oração é que o Espírito Santo traga o verdadeiro arrependimento. E se você tem algo na sua vida que você ainda não conseguiu abandonar, um vício, se você vive na prática do pecado, eu preciso falar as palavras certas. Pecado é pecado, é errar o alvo, é ir de encontro do jeito contrário ao que a palavra de Deus ensina. Se a palavra de Deus diz para não mentir, você está mentindo, então não é um problema que você tem, você está cometendo um pecado, uma transgressão à lei de Deus. Você ou eu, quando desobedecemos a palavra de Deus, estamos pecando. Então o pecado precisa haver arrependimento para que haja libertação. Muitas vezes a pessoa pede perdão ao Senhor, mas ela não se arrepende daquele pecado. Ela não passa por um processo de confissão, de verdadeiro arrependimento e de mudança de atitude. E aí, queridos, ela vive pedindo oração, ela quer que os outros orem por ela. Outra prática muito comum no meio dos crentes é ver o pregador orar e quer que vai lá e a pessoa bote a mão na cabeça dela. Queridos, nós precisamos cuidar com toda a prática de idolatria. As pessoas não possuem o poder de mudar a tua história. Nós somos homens e mulheres de Deus que podemos orar por você, impor as mãos numa oração de cura divina, como a Bíblia manda, impor as mãos para impartir da unção, repartir da unção de Deus, mas não existem orações mágicas. Eu não posso copiar uma oração e dar para você, dizer para você repetir uma oração que tudo vai se resolver. Não! Nós precisamos ter entendimento da palavra de Deus. E os textos que eu li para vocês hoje, nesta manhã, falam do orar no Espírito. O que é isso, irmã Sara? Orar sob a direção do Espírito de Deus. Orar sob a direção e a orientação do Espírito Santo. A Bíblia diz, e nós lemos, vocês leram comigo aqui em Romanos, no capítulo de número, deixa eu achar aqui de novo, Romanos, o texto que nós lemos, Romanos capítulo 8 e o verso 26, que nós não sabemos orar na verdade. Olha só, é a Bíblia que está dizendo, se a Bíblia está dizendo é a verdade. Nós não sabemos orar na verdade, mas o Espírito nos ajuda, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E o verso 27, que eu acho lindo demais, diz: e aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus, porque muitas vezes nós oramos segundo a nossa vontade. Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. Nós queremos que o Senhor dê um jeito de adequar o seu propósito na nossa vida segundo o nosso querer e a nossa vontade. E não é assim que funciona, não. É orar para que a nossa vontade seja subjugada, seja submetida. A nossa vontade é que precisa ser submissa ao propósito de Deus na nossa vida. Por isso a importância de você orar no Espírito. Pastora, como é que eu oro então da forma correta? Eu vou ensinar para você como eu faço, querido, porque eu não sou melhor do que você. Eu estou aqui compartilhando com vocês aquilo que eu também aprendi e recebi do Senhor. É aquilo que Paulo disse, eu recebi do Senhor, por isso eu ensino vocês. O que eu recebi do Senhor, o que Ele vem tratando, fazendo, falando na minha vida, eu estou compartilhando com vocês. Estou dizendo para vocês que muitas vezes existem causas, existem batalhas espirituais que a gente nem tem o conhecimento geral do que está acontecendo. Você sente muitas vezes um peso espiritual, você sente muitas vezes que algo não está bem, você se sente oprimido muitas vezes, oprimido, não é possesso.
Possesso é quando está dentro, opressão é quando está fora. Você sente uma opressão, você sente um ambiente carregado e muitas vezes a gente não tem o discernimento espiritual do que está acontecendo. É aí que você entra em intercessão, é aí que você vai falar com o Senhor e é aí que você precisa pedir a direção do Espírito Santo na oração. A oração, queridos, a oração de um crente, ela não pode ser uma mera repetição. Muitas vezes você começa a orar, você já sabe o que vai falar. Está orando 15 minutos no automático, porque já sabe o que vai falar. A oração precisa ser criativa. Uma oração direcionada pelo Espírito Santo. E quantas vezes que eu fico com o Senhor, eu entro em oração e eu digo, Espírito Santo, ora por mim. Espírito Santo, olha o que eu estou sentindo. Espírito Santo, parece que isso não é uma coisa normal. Espírito Santo, esse ambiente está diferente. Meu amigo, vem aqui interceder comigo, meu amigo. Oh, aleluia. Amigo Espírito Santo, me dá as palavras certas para orar. Amigo Espírito Santo, tu que sonda a mente e o coração, o que está acontecendo a respeito desta pessoa, quantas vezes você vai interceder por alguém, quantas vezes eu estou atendendo alguém, eu estou ouvindo alguém e eu estou orando no Espírito. Espírito Santo, dai-me direcionamento. Como é que eu oro nesse sentido? Espírito Santo, quais as palavras? Queridos, orações criativas são orações direcionadas, são orações específicas, são orações com entendimento. Nós não temos um manual pronto, a Bíblia nos dá dicas, a Bíblia nos ensina como, mas a Bíblia não coloca orações prontas. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele deu um exemplo, ele disse, quando vocês orarem, vocês podem orar assim, vocês orem assim. E aí ele dá um exemplo, não quer dizer que você precisa pegar a oração do Pai Nosso e repeti-la, cada palavra, não, você pode começar orando ela, não tem nada de errado, mas você não pode fazer dela a sua única oração, você percebe? A oração é algo vivo, é uma conversa, é um falar com Deus, é um abrir da alma. E ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos ensinar a orar, queridos. A oração precisa ser algo dirigido, nós precisamos cuidar, porque nos dias em que estamos vivendo, há muito espírito de engano sendo disseminado com um pouco de palavra, um pouco de piedade. E muito engano tem tomado conta dos corações. Pessoas que colocam fé em coisas. Eu nunca vi ser tão disseminado coisas. É um cristianismo místico que mistura a palavra de Deus com misticismo. É água ungida, é óleo ungido, é sal ungido, é flor ungida. Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos ter discernimento espiritual. O poder não está nas coisas, o poder está nas mãos do Senhor. Só Ele tem poder. Não quer dizer que eu estou orando por alguém e muitas vezes acontece isso. O Espírito Santo me dá um entendimento de tomar o óleo, ungir a uma pessoa. Não tem nada de errado, mas isso precisa ser um símbolo. É como um ato profético. Quando você está ungindo uma pessoa, é como um ato profético. Você está colocando sobre ela algo que simboliza a unção do Espírito Santo. Você entende? Mas não é o óleo em si. Tem pessoa que anda por aí com óleo de azeite pedindo para pastores orar. É como se fosse um benzimento. É um cristianismo cheio de misticismo. O poder não está no vidro do óleo. O poder não está, gente do céu, num copo de água. Apesar de que eu não vejo errado. Pastora, eu posso orar junto com um copo de água e tomar com fé? Pode. Mas não coloque a fé na água, pelo amor de Deus. Você está tomando essa água como um simbolismo profético de algo que está entrando em você e que foi orado, foi consagrado ao Senhor, mas não coloque a fé no objeto e nas coisas. A sua fé precisa estar
fundamentada na palavra de Deus. A sua fé precisa estar no dono do poder, e a fonte do poder tem nome, se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. É Ele que tem poder. Então, quando eu oro, queridos, quando eu entro em intercessão, muitas vezes eu estou numa batalha espiritual. Eu vou contar uma experiência para você entender do que eu estou falando. Quando eu fui internada, no ano de 2020, com Covid, no mês de novembro de 2020, eu peguei Covid lá naquela primeira onda, né? No primeiro ano tão terrível. E eu fui parar na UTI, o Senhor me permitiu passar na UTI. Foi uma experiência extraordinária. Para você que ainda não ouviu meu testemunho, tem no meu canal ali do YouTube, pastora Sara Pavese, vai lá e ache lá, tem o tema lá, testemunho pós-Covid. Você vai encontrar no meu canal do YouTube e vai ver todos os detalhes do meu testemunho, se você ainda não viu. Deus me deu uma experiência extraordinária. E lá na UTI, entre aquela agonia da doença, né? O reforço para poder respirar, crises de ansiedade terrível que me deu naquela UTI, eu lutando com todas as forças para não ser entubada, tendo que aguentar aquela máscara muito forte de oxigênio que eles colocam na gente. O Senhor me deu uma experiência lá. Eu estava clamando, porque o tempo inteiro eu fiquei acordada, 7 dias, eu não conseguia dormir naquela UTI. E eu clamava dia e noite ao Senhor, ali orando ao Senhor, pedindo socorro do Senhor. E o Senhor depois começou a me tratar. O Senhor trouxe uma psicóloga crente naquela UTI, que me falou uma frase, e foi como se virasse uma chave aqui dentro do entendimento, para aquilo que o Senhor queria ministrar na minha vida. Mas uma das coisas que o Senhor falou comigo, quando eu consegui falar pela primeira vez, a moça fez uma ligação de vídeo para minha família, meu esposo, minha filha e minha sobrinha, que é coordenadora do curso Mulheres com Propósito, que é uma sobrinha que eu tenho uma comunhão muito grande no espírito. A gente se comunica só no olhar. Eu olho para ela e ela sabe o que eu estou pensando no espírito. Muitas vezes o Senhor me dá um entendimento, eu olho para ela e eu sei que ela entendeu. E sem palavras, muitas vezes nós entramos em intercessão. E quando eu conversei com eles pela primeira vez, eles estavam muito eufóricos, e o meu esposo falou para mim: Sara, tem milhares e milhares de pessoas orando por você. Existe uma multidão de crentes no Brasil e no mundo, Sara, que estão orando por você. Os irmãos sabem que você está na UTI, nós publicamos nas redes sociais e nós estamos recebendo milhares e milhares de mensagens, tantas mensagens que até hoje eu não consegui responder a todos. E eu fiquei muito feliz com aquela resposta do meu esposo de me falar. E depois, naquela noite, eu continuava orando e dizendo: Senhor, atende a oração do teu povo a meu favor. E aí o Senhor me deu uma palavra de discernimento naquela UTI, que eu preciso compartilhar com vocês. Foi muito dolorido. O Senhor disse para mim: filha, nem 10% daqueles que dizem que estão orando por ti estão de fato orando. De novo eu vou repetir: nem 10%. Daqueles que dizem, daqueles que mandam mensagem, sabe? Que dizem que estão orando por ti, estão orando de fato. Porque o povo de Deus se habituou, e eu não vou falar com outra palavra, a mentir. Queridos, isso é um pecado horrível. Estamos orando por você, estamos juntos. Estou clamando por você, e isso vira uma mensagem apenas. Mas a pessoa não tira um minuto para orar, a pessoa não dobra o joelho, ou para por um momento o que está fazendo e diz: Senhor, tem misericórdia do teu filho, Senhor, restaura, Senhor, cura. E o Senhor falou dessa forma comigo, e aquilo me chocou. E o Senhor falou assim: nem 10% do que diz que está orando por ti está de fato orando. O meu povo, olha o que o Senhor me disse, escute: o meu povo sabe do teu futuro. O meu povo já ouviu o que eu tenho falado a teu respeito, as promessas que eu tenho feito. Muita gente conhece e sabe das promessas do teu futuro. E eles estão convictos de que você não vai morrer. Mas tem poucas pessoas para chorar, para clamar, para interceder no teu presente.
Eu sei que Deus falou isso para mim ensinar sobre isso. Muita gente sabe do teu futuro, das promessas que eu tenho. Eles estão convictos de que você não vai morrer, mas tem pouco intercessores. E há uma guerra espiritual pela tua vida, o Senhor me falou. Há uma batalha no mundo espiritual pela tua vida. Há demônios guerreando para te parar. No mundo espiritual, filha, tem uma batalha travada para te parar. É uma guerra contra a tua vida. Esta doença não é apenas uma doença. Há uma batalha espiritual pela tua vida. A tua vida está sendo disputada. E é necessário intercessores, clamor. E aquilo me trouxe um desespero na alma. E eu falei, Senhor, meu Deus, me ajuda, porque a própria fraqueza da doença, a ansiedade de você estar numa UTI, e uma UTI é um local extremamente carregado espiritualmente. Há pessoas ali que não conhecem o Senhor, há espíritos de morte, há espírito de morte rondando dia e noite UTIs. Acredite se você quiser, se você for espiritual, você vai entender o que eu estou falando. E se você não for, busque discernimento da palavra. O Senhor me mostrava muitas vezes o espírito de morte, vultos negros, andando em volta dos leitos, e eu orava todas as manhãs, quando eu via o dia amanhecendo, eu levantava a minha mão muitas vezes na cama, e eu dizia, Senhor, bota o teu anjo nas portas desta UTI, Senhor. Coloca os teus anjos ministradores, Senhor, expulsa esse espírito de morte. Enquanto eu estiver aqui, Senhor, tu não deixa ninguém morrer nessa UTI. E os dias que eu fiquei naquela UTI, eu perguntava todo dia para a enfermeira, teve algum óbito nessa UTI? Na UTI que eu estava, para a glória do nome de Jesus, aqueles 7 dias não teve óbito. Todas as noites eu dizia, Senhor, guarda esta UTI. Senhor, usa a vida desses médicos, desses enfermeiros que estão tão cansados, exauridos. Senhor, coloca teus anjos aqui, não deixa o espírito de morte tocar nessas vidas. E eu orava dia e noite naquela UTI. Mas pelas minhas próprias forças, a fraqueza da doença, a dificuldade respiratória, parecia uma guerra infindável. E na próxima vez que a moça veio para fazer a ligação naquele dia, Deus está com som agora, meus irmãos, que luta. Cada vez que nós vamos fazer uma live, o inimigo tenta de toda forma, né? Mas em nome de Jesus vai dar certo. Eu vou continuar, contar o testemunho e orar por vocês, tá? Queridos, voltando ao testemunho que eu estava relatando na live anterior, né? Que cortou o som, mas agora já voltando. Quando eu estava naquela UTI, naquela madrugada que o Senhor falou comigo que eu precisava de pessoas com entendimento para entrar em guerra, em batalha espiritual, em oração pela minha vida, clamar pela minha vida. Quando a psicóloga faz a segunda chamada de vídeo, se não me falha a memória, naquele dia, e a minha sobrinha, meu marido, minha filha estão lá para falar comigo, e eu não quero falar com ninguém. Eu quero contar o que o Senhor me mostrou, e eu peço para minha sobrinha, pastora Elisana, chegar mais perto da câmera, porque eu precisava olhar para ela. Eu sabia que ela ia entender o que o Senhor tinha me mostrado. E eu pedi para a psicóloga me ajudar falando um pouco mais alto aquilo que eu falava, porque eu falava com bastante dificuldade ainda. E quando a Elisana chegou mais perto da câmera, que ela olhou para mim, eu falei, Isana, eu preciso de intercessão de verdade. E aí eu resumi, eu falei, o Senhor falou comigo essa madrugada. O Senhor falou comigo essa madrugada que nem 10% das pessoas que estão dizendo que estão orando por mim estão de fato orando. E isso que eu estou vivendo não é só uma doença, gente. Não é uma doença, porque os médicos me examinavam, eu já não tinha mais os sintomas praticamente do Covid, mas não havia evolução no meu quadro. Havia crises de ansiedade tão grande que vinham sobre mim naquela UTI que me sufocava, e aí eles achavam que eu estava de fato com falta de ar. Eu estive do lado da máquina para ser entubada. Deus é que teve misericórdia da minha vida.
E quando eu disse, Zana, olha nos meus olhos, ela chegou bem perto da câmera e eu puxei o celular para perto de mim. Eu disse, olha nos meus olhos, você está entendendo o que é espiritual? É uma batalha pela minha vida, eu preciso de intercessores. Eu preciso de gente para clamar por mim. O Espírito Santo vai te dar entendimento do que ele falou para mim. E quando eu disse assim, eu pedi para ela olhar nos meus olhos, ela começou a chorar na mesma hora. Lágrimas começaram a descer nos olhos dela e ela falou, tia, eu entendi. Fica tranquila, eu entendi. Fica tranquila, eu entendi, tia, eu entendi. Eu entendi o que está acontecendo. E ela me dizia, e aí aquilo começou a me tranquilizar. E ela falou, hoje, tia, hoje. Nós estávamos conversando, era final da tarde, ela falou, hoje à noite. Nós vamos entrar na igreja e nós vamos guerrear pela tua vida. Nós vamos conclamar o povo de Deus, a igreja do Senhor, tia Sara, e nós vamos guerrear pela tua vida. Eu já entendi, você não está sozinha. E aquilo foi um bálsamo de Deus na minha vida, entender que mais alguém estava tendo o mesmo entendimento espiritual. Por isso a importância de você ter experiência com o Espírito Santo, queridos. Oh, aleluia. Eu sinto a presença dele aqui, aleluia. E que essa presença invada a tua vida e a tua casa agora, em nome de Jesus. Que essa presença doce do Espírito Santo que eu sinto seja impartida com todos vocês agora em nome de Jesus. Que aí na tua casa você tenha entendimento no Espírito do que Ele está falando para você nessa manhã. Essa guerra que você está vivendo, ela precisa ser vencida na oração. E não nessa oração que muitas vezes você está acostumado a orar, mas uma oração criativa. Uma oração com manifestação poderosa do Espírito Santo, uma oração que move o céu, uma oração que você deixa o Espírito Santo usar a tua boca para clamar. Em nome de Jesus, eu reparto com vocês deste entendimento que o Senhor me deu. Eu reparto com você em nome de Jesus que as tuas orações nunca mais sejam as mesmas, mas sejam orações direcionadas pelo Espírito Santo. Quando ela entendeu o que o Espírito Santo falou comigo, naquela noite, ela convocou a nossa igreja, Ministério Família com Propósito. Mandou mensagem para todas as nossas alunas, muitos irmãos e irmãs que nos conhecem. E eu falei para ela na live, antes de terminar aquela transmissão, eu falei, Zana, não é número de pessoas, é entendimento para orar. Você entende isso? Não é quantidade, é entendimento na oração. É deixar o Espírito conduzir a oração. E naquela noite eles entraram para a igreja, ela, o esposo dela, pastor Marcelo, meu esposo, pastor Marco, minha filha Sara Raquel, mais algumas alunas que puderam vir na igreja para orar. E muitas irmãs e irmãos que congregam conosco combinaram o mesmo horário naquela noite. Eles entraram em oração, dirigidos pelo Espírito Santo. Eles entraram literalmente numa batalha espiritual pela minha vida, porque já não era mais o Covid, era uma batalha espiritual. Satanás é oportunista. Ele sabe o momento da tua fragilidade e da tua fraqueza, mas Deus é o Senhor do universo. Ele nunca vai ser pego de surpresa. Quando Satanás pensa que está te vencendo, vem o entendimento, vem a revelação, e o Senhor desmantela os planos de Satanás. Quando alguém consegue entrar no entendimento espiritual, o Senhor revela os planos de Satanás, e além de revelar os planos de Satanás, Ele nos dá estratégia para vencer os planos de Satanás. Nosso Deus sempre vai estar à frente. Oh, aleluia!
É por isso que você não pode temer essas batalhas, você não pode se acovardar nessas batalhas, porque o nosso Deus, ele nunca perde batalha, ele não perde guerra, ele não perde. Se você entrar em oração no Espírito, pedir discernimento, Senhor, por que não há resposta? Senhor, por que eu estou fazendo algo errado? Me mostra. Senhor, fale como filho, fala com o pai como uma filha. Senhor, traz a luz. Senhor, me dá entendimento. Senhor, se eu estou orando de forma equivocada, Senhor, se eu estou orando uma oração simplesmente superficial, Senhor, revela para mim, Senhor. Se eu não estou orando da forma correta, peça esse discernimento, querido. O Espírito Santo, ele vai te ensinar. Ele é mestre por excelência. Aleluia. O que está acontecendo, Senhor? Revela para mim, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero fazer do jeito que o Senhor quer. Eu quero, Senhor, eu só preciso ter entendimento. Me dá entendimento, porque eu estou aqui rendido ao teu querer e à tua vontade. É isso que o Senhor está esperando de nós. Aleluia. E quando eles clamaram por mim naquela noite, eles ficaram umas 2 horas na igreja clamando aquela noite, e os irmãos nas suas casas clamando aquela noite. Senhor, dá ordem a respeito da tua filha, e o Espírito Santo conduziu essas orações. Aleluia. Eu não sei dizer para você as exatas palavras que eles oraram, mas a minha sobrinha conta, a minha filha conta que aquela noite foi diferente. Minha filha diz: mãe, aquela noite nós clamamos diferente, havia um espírito de quebrantamento em nós, era uma súplica diferente, mãe. Não parecia que era a gente orando, tinha mais alguém clamando conosco. Eu dizia: foi o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que estava ali impulsionando aquele clamor, direcionando aquele clamor, fazendo eles clamar de forma essencial, de forma poderosa, de forma intensa. Eles clamaram pela minha vida e eu clamava lá do hospital orando. Naquela madrugada que eles clamaram, eu comecei a ter melhoras, Depois daquela oração, depois que aquilo aconteceu, depois da palavra que Deus liberou através da boca daquela psicóloga a meu respeito, uma palavra que ela disse para mim. Eu estava trancada, era uma guerra tão grande que estava prendendo a minha alma, era como se as minhas emoções estivessem trancadas, um medo terrível tinha se apoderado da minha vida. Eu queria chorar e eu não conseguia chorar, e aquilo me sufocava, e aí mesmo que eu tinha falta de ar. Mas depois daquele clamor, aquela psicóloga liberou uma palavra, e eu sei que não foi ela. Ela disse: Sara, tá tudo bem chorar. Tá tudo bem chorar. E quando ela disse aquela palavra, para você pode não fazer sentido, para mim naquele momento lá fez todo sentido. Foi algo que o Espírito Santo comunicou aqui na minha mente. Eu comecei a chorar, e eu chorei 3 dias e 3 noites sem parar. Eu tive uma experiência extraordinária. Eu senti a presença de Jesus entrar naquela UTI. Tinha uma poltrona do lado da minha cama. Jesus sentou naquela poltrona. E como se 3 dias e 3 noites sem parar, eu ouvia ele ministrando, e ele foi ministrando, e ele foi me curando. Primeiro da minha alma, do meu espírito. Ele refez eu ver toda a minha história. Houve um novo direcionamento de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para o ministério que Ele nos deu, para a igreja que Ele nos deu, para pessoas que eu conhecia, pessoas que eu conversaria. O Senhor falou muita coisa comigo naquele tempo, mas foi por causa daquele clamor no Espírito, quando pessoas tiveram entendimento espiritual, de clamar pela minha vida, de entender o meu presente, de chorar pelo meu presente, de suplicar pelo meu presente. O céu se moveu a meu favor, eu fui restaurada, e dentro de 3 dias eu estava saindo daquela UTI. Eu tenho convicção do que estou entregando para vocês nesta manhã.
Queridos, não existe orações mágicas, existe oração com entendimento, existe oração direcionada pelo Espírito Santo, existe oração revelada, existe quebrantamento na oração. É esse entendimento que o Espírito Santo quer dar para nós, entendimento de que não basta apenas orar, você precisa se posicionar debaixo da orientação que o Espírito Santo lhe dá na oração. Queridos, existem coisas que nós precisamos fazer, como por exemplo, perdoar. Tem uma aula inteira que eu falei sobre a importância do perdão. Essa mensagem está no meu canal do YouTube também. Procura lá Quartas da Verdade sobre o perdão. Assista essa mensagem se você ainda não assistiu. O perdão trava as tuas orações. A falta do perdão. E lá naquela UTI Deus falou comigo sobre perdão. Eu achei que eu já tinha perdoado tudo, que a minha vida estava toda resolvida. E o Senhor trouxe muita coisa à tona para mim e disse: filha, ainda tem perdão que não foi liberado da forma certa. Você ainda precisa corrigir rotas. E o Senhor me mostrou. E quando eu saí de lá, eu fui fazer o que o Senhor me mandou. Aleluia. O Senhor quer dar esse entendimento para você. E é na oração, na súplica. Por que é que você acha que o diabo luta tanto para você não orar? Ou se você disser para mim que a coisa mais fácil para você é orar, puxa vida, eu quero te conhecer então. Gente que diz para mim que ora com maior facilidade do mundo, que todo dia, quando coloca um propósito de oração, é uma facilidade para orar. Oração é batalha, oração é guerra. O inferno vai se levantar contra um crente que ora. O inferno vai fazer de tudo para desmoralizar, para desacreditar, para trazer tristeza, para querer desmantelar a tua vida, porque um crente que ora, um crente que tem vida de oração, um crente que tem vida de conversa com o Pai, é um crente poderoso no Espírito. É por isso que o inferno se levanta. O inferno se levanta com mentiras, o inferno se levanta para te desmotivar. E se o inferno não conseguir te ganhar, te humilhando, ele vai querer te ganhar te exaltando, te tirando do propósito, te tirando da visão que o Senhor te deu, te tirando do ministério que Deus te deu. Ei, você precisa ter esse discernimento no Espírito, que a tua oração não seja mais a mesma a partir de hoje, em nome de Jesus. Que você se volte ao Senhor, que você se volte com entendimento ao Espírito Santo, que você diga: me ensina a orar, Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou falando contigo há tanto tempo a respeito desse assunto. É esse tipo de conversa que você precisa ter. Senhor, faz tanto tempo que eu estou te pedindo a respeito desse assunto. Senhor, me revela o que tem além disso aqui que eu não estou vendo. Senhor, me revela além disso aqui que eu não estou entendendo. Senhor, me mostra como orar. E tem mais uma. Você prestou atenção no que nós lemos aqui nessa manhã? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com perseverança. Com perseverança. Não é orar hoje, amanhã não orar. Não é orar hoje e depois desistir. Não. Tem orações que você vai fazer uma oração. É algo urgente, é um socorro. Mas tem orações perseverantes, aquela que você ora, e 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 enquanto você ora, o Espírito Santo está trabalhando com você na perseverança. São orações que nos ensinam. Eu contei um exemplo de uma oração, mas eu poderia dar vários exemplos para você de orações que eu orei, por exemplo, 7 anos da minha vida. Todos os dias pedindo ao Senhor, orando e jejuando, orando e jejuando. E se eu parasse de orar um dia sobre aquele assunto, o diabo entrava dentro da minha casa. No meu primeiro casamento foi uma guerra espiritual travada pela alma do meu primeiro esposo. Quem conhece o meu testemunho sabe do que eu estou falando. Era uma oração, era uma súplica, era um gemido no Espírito. Era uma batalha constante.
Eu sabia contra quem eu estava lutando, porque o Espírito Santo me mostrava, mas ele me dava estratégia de guerra, ele me dava estratégia de oração. Tinha dias que eu orava de joelho, tinha dias que eu orava deitada com a cara no chão, tinha dias que ele dizia: te levanta, levanta tuas mãos, caminha, profetiza dentro da tua casa, e eu me levantava como profeta de Deus. Mas não foi um dia, não foi um mês, foram 7 anos, mas eu tive a vitória daquilo que Deus me prometeu. Eu sinto uma presença tão gloriosa de Jesus nessa live. Eu sei que Ele está fazendo aí. Ele está suscitando intercessores. Eu sei que essa live o Senhor vai usar para levantar intercessores com uma nova visão de intercessão. Intercessores dispostos a entrar no quarto, fechar a porta, ficar a sós com Deus. Volta, volta, você que fazia isso, você que orava no Espírito, você que já tinha esse discernimento, perdeu esse hábito sagrado. Em nome de Jesus, mais do que tudo nessa terra, no tempo que nós estamos vivendo, se você tiver discernimento espiritual, Deus está procurando mais do que nunca intercessores e adoradores. Gente, tá cheio de pregador, tá cheio de cantor, tá cheio de mestre, e Deus vai levantar muitos outros, eu não tenho dúvida, mas nós precisamos urgente de um exército de intercessores que entendam o tempo que estamos vivendo, o tempo que a igreja está vivendo, o tempo que nós precisamos de intercessores, que o Espírito Santo, através desta palavra, convença teu coração a se levantar na oração de uma forma diferente, direcionada, ousada, de uma forma a viver o sobrenatural na oração. Em nome de Jesus eu oro por isso. E eu quero orar com todos vocês agora. Eu quero clamar a Deus com todos vocês. Eu vou publicar essa live, fique tranquilo. Eu vou pedir para o irmão Jefão, que é uma bênção, meu mano querido, que cuida sempre do meu canal no YouTube. Eu vou pedir a ele para juntar essas duas mensagens que foi cortada, para nós fazermos um vídeo só, e vai estar já no meu canal do YouTube. Eu vou compartilhar com todos vocês aqui, para que você compartilhe com mais alguém, para que você chame mais alguém para oração, para que mais alguém entenda a necessidade da oração nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu quero orar com você agora. Se você puder parar um pouquinho o que estiver fazendo para nós orar. Nós vamos entrar em clamor agora diante de Deus. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família. Quero apresentar você diante do Senhor agora. Aleluia, eu oro por vocês. Vocês orem por mim. Eu preciso da oração de vocês. Eu preciso da oração do povo de Deus. Eu sou carente também das vossas orações. Como igreja, como irmãos, eu preciso que o Senhor venha me guardar minha saúde, minha vida. Porque enquanto eu viver, eu quero ser profeta de Deus nessa geração. Eu quero transmitir aquilo que Ele tem compartilhado comigo. Assim que nós publicar, você que chegou atrasado vai poder ver novamente essa live. Assista, porque tem palavra de vida que vai mover o céu a teu favor. Aleluia. Nós vamos orar neste momento por todos vocês que estão pedindo oração. O Senhor está vendo cada nome que está sendo colocado aí. O Senhor está vendo, fique tranquilo. Mesmo que a irmã Sara não vê, eu estou lendo aqui muitos nomes. Não posso falar, porque senão nós vamos ficar aqui só falando os nomes. Mas tenha certeza, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. E Ele há de ouvir a nossa oração. Clame comigo agora. Clame agora. Paizinho querido, meu Deus amado. Doce amigo Espírito Santo, a quem eu tanto amo, a quem eu sirvo. A quem eu tenho buscado refúgio, tenho suplicado entendimento. Eu sei que Tu estás aqui conosco, meu amigo. E segundo a Tua palavra que acabei de ministrar ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, nós Te convidamos, Espírito Santo lindo, a interceder por nós nesta manhã. A direcionar a nossa oração, Espírito Santo querido. A direcionar as nossas palavras. A Tua palavra diz que nós não sabemos como orar, na verdade, mas que Tu, Espírito Santo amado, Tu intercede por nós. Aleluia.
E confio plenamente na tua palavra para orar nesta manhã com os meus irmãos e as minhas irmãs. Pai, esses que estão colocando o nome aí, pedindo um socorro em oração, Senhor, estão colocando uma causa, Senhor, nós queremos apresentar diante de Ti. Mas acima de tudo, Senhor, eu quero Te pedir nessa manhã, levanta intercessores. Usa essa live, Jesus, usa as palavras que ministrei para colocar dentro do coração deste crente um espírito de súplica e de clamor, Senhor. Nós precisamos mais intercessores neste tempo, Senhor. Espírito Santo, dai-nos entendimento do tempo que estamos vivendo. Dai-nos revelação, Espírito Santo. Socorre os teus filhos e as tuas filhas que estão sendo, Senhor, bombardeados com guerras espirituais, com setas malignas. Senhor, socorre esses irmãos e essas irmãs que estão tendo crises de ansiedade, transtorno do pânico, Senhor. Espírito Santo, revela para eles a causa, Senhor. Revela para eles aonde isso começou, Espírito Santo. Revela para eles, Espírito Santo, aonde isso se desencadeou. Existem causas, Senhor, de doenças na nossa vida que é só o Senhor para trazer à luz, é só o Senhor para revelar. Mas eu oro crendo no poder da oração. Eu oro, Senhor, para que haja discernimento espiritual na vida deste irmão e desta irmã. Eu oro, Senhor, para que a mente deles seja esclarecida, Senhor. Eu oro para que eles tenham entendimento contra quem eles estão lutando e guerreando, Senhor. Eu oro agora, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga um entendimento claro na mente deste irmão e dessa irmã. Oh, Senhor, são tantos pedidos, Senhor, são tantos pedidos de socorro, Senhor, mas eles precisam ter entendimento do que o Senhor está falando, Senhor. Quantas vezes as lutas, dificuldades, Senhor, quantas vezes, Senhor, é um modo do Senhor chamar a atenção de uma humanidade ensurdecida, Senhor, que não tem mais entendimento espiritual, Senhor, que não vê mais as guerras espirituais, porque estão vivendo uma vida carnal, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu suplico, Pai, tem misericórdia de nós. Faz-nos sermos crentes espirituais, Senhor. Revela as coisas do Espírito, Senhor. Tira os olhos deste crente só da terra, Senhor. Tira os olhos deste cristão só da doença agora. Tira os olhos deles dos problemas do agora, Senhor. Que eles possam ver além, Senhor. Que eles possam ver a causa, aquilo que está travando a vida deles, Senhor. Que haja discernimento espiritual para o Teu povo, Senhor. Abre a visão do Teu povo, Senhor. Abre a visão espiritual das mães que oram e suplicam pelos seus filhos, pelos seus esposos, dos pais que oram pelos filhos, pelas esposas. Espírito Santo, abre a visão, Senhor. Quantas atitudes erradas, quantas faltas de posicionamento, Senhor. Quanta desobediência à Tua palavra, Senhor. Tu és um Deus de princípio. Tu és um Deus, Pai, que não quebra os princípios que Tu mesmo estabeleceu. Muitas vezes quebramos princípios, desobedecemos a Tua palavra e queremos resposta das nossas orações. Oh, Senhor, eu oro por entendimento pelo Teu povo, Senhor. Eu clamo nessa manhã, Senhor, eu choro diante de Ti nessa manhã. Espírito Santo de Deus, convence o entendimento, Espírito Santo. Assim como um dia Tu convenceu o meu entendimento, Tu me revelou o que estava além, Senhor. Tu me mostrou, Senhor, o que estava além, Senhor. Tu me mostrou, Senhor, como eu deveria clamar, como eu deveria suplicar. Faz isso na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Faz isso na vida desses que oram agora comigo, que abrem o coração para o Senhor. Esses que com sinceridade estão pedindo discernimento espiritual, Pai. Ah, Senhor, que eles se voltem para a Tua palavra, Senhor, que eles possam corrigir a sua rota, que eles possam fechar, Senhor, as brechas espirituais, as legalidades, Senhor, que eles têm dado ao adversário das nossas almas, Senhor.
Ah, Senhor, quantas vezes os nossos pecados abrem lacunas, Senhor, na nossa armadura espiritual, abrem brechas, Senhor, e o adversário, Senhor, tem legalidade para atuar contra a nossa vida, mas em nome de Jesus eu oro nesta manhã por entendimento espiritual, por discernimento espiritual. Eu oro nesta manhã que essa irmã que me assiste, esse irmão, Senhor, seja despertado a uma vida de oração, a buscar o entendimento genuíno da tua palavra, a buscar o discernimento espiritual para vencer essas lutas, para vencer essas guerras, para se levantar na sua casa como um poderoso guerreiro, como uma poderosa guerreira espiritual, para orar no Espírito, para orar com discernimento, para exercer a autoridade espiritual que o Senhor Jesus nos deu. Pai, eu oro por isso nesta manhã. Eu oro que cada vida que clama agora comigo seja alcançada, seja despertada, seja incomodada pelo teu Espírito Santo, a sair dessa mesmice, a sair desse comodismo, Senhor. Não é nessa mesmice, nesse comodismo que vamos ter vitória espiritual, mas é nos posicionando como guerreiros. Então, Senhor, eu oro, Senhor, pedindo isso sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que eles sejam tocados, Senhor, pelo poder da tua palavra, que eles sejam tocados, Senhor, pelo poder daquilo que transmiti nessa manhã, que essa palavra possa trazer efeito na vida deles, Pai, e que testemunhos sejam dados, Senhor, porque eu creio que o Senhor está fazendo algo extraordinário nessa manhã, que haverá discernimento do céu, revelação do céu, e os teus filhos terão estratégias para oração. Pai, eu abençoo essa casa, essa família aqui representada, eu declaro saúde em nome de Jesus. Eu ordeno em nome de Jesus que todo espírito de enfermidade saia agora, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, Pai, que haja revelação, Senhor, que haja discernimento espiritual e que os teus filhos, Senhor, possam dar testemunho daquilo que o Senhor está falando e daquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e certos da resposta, te agradecemos, Senhor, te agradeço por esse momento de comunhão com os meus irmãos e as minhas irmãs, Senhor. Alcança aqueles que agora estão assistindo, aqueles que ainda vão assistir este vídeo, esta live, Senhor, que de igual forma sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe vocês. Que em nome de Jesus a tua vida, a tua casa, a tua família seja alcançada pelo poder desta palavra. Em nome de Jesus. E se você crê no poder desta oração, se você concorda principalmente, dê um amém aí bem alto na tua casa. Diga amém, eu concordo com essa palavra, eu viverei por essa palavra, eu tomo posse dessa palavra. Que o Senhor confirme essa palavra na tua vida, na tua casa, na tua família. Um beijo grande no teu coração, um abraço da pastora Sara Pavese.